Hallo zusammen, hier ist Pascal von Neutrality Studies. Olá a todos, aqui é Pascal Lotas, do Neutrality Studies, e hoje volto a conversar com Sivin Dagdelen, ex-deputada do Bundestag alemão. Ela foi inicialmente membro do partido à esquerda e mais tarde cofundou, junto com Sarah Wagenknecht, a Aliança Sarah Wagenknecht. Além disso, é autora do livro em alemão A OTAN, um acerto de contas com a Aliança de Valores. Senhora Dagdelen, seja muito bem-vinda de volta. Hallo, vielen Dank für die Einladung. Olá, muito obrigado pelo convite, Sr. Lotas. Ja, und vielen Dank, dass Sie es angenommen haben und dass wir uns wieder Sim, unterhalten. muito obrigado por ter aceitado o convite e por podermos conversar novamente. Algo que foi muito interessante. Há pouco tempo, o senhor esteve na China e pôde se encontrar com políticos chineses. O senhor também esteve na embaixada chinesa e por isso foi criticado, entre outras coisas, no Twitter. Mas agora o senhor pôde ter um pouco mais de contato direto com a China. Qual é a sua impressão sobre a relação entre a Alemanha e a China? Ist Ihr Eindruck zum deutsch-chinesischen Verhältnis? Na, ich glaube, was ganz wichtig ist, dass Acho que algo muito importante é o seguinte. Fui convidado, entre outras coisas, para o Fórum Shangri-La. Trata-se de uma conferência sobre política de segurança, se não a mais importante da região, no espaço asiático. Havia mais de 1.800 participantes de mais de 100 países. Fui convidado de forma destacada para falar em um painel. O foco era a análise da situação geopolítica internacional. 80 anos após a guerra antifascista. A vitória sobre o fascismo, o militarismo japonês na Ásia e o fascismo alemão no continente europeu. E havia muitos tomadores de decisão, inclusive da Europa. Mas o que foi interessante? A Alemanha, ou seja, o governo federal, não estava representada de forma alguma. Apenas o adido militar da embaixada alemã em Pequim estava presente. es war nur der Militärattaché der deutschen Botschaft in Peking anwesend und ich finde das sehr schade, eigentlich auch. E eu acho muito lamentável, na verdade até tolo, que o governo federal não aproveite uma oportunidade dessas para exercer diplomacia, iniciar conversas e conduzir diálogos. E isso é realmente difícil quando não se tem representação, quando se acha que em relação à segunda maior economia do mundo, que está a caminho de se tornar a maior e tem uma função geopolítica tão importante, não é necessário enviar ninguém. O quão disfuncionais as administrações no Ocidente se tornaram fica evidente, por exemplo, na recente não visita, na verdade, tentativa de visita, do ministro das Relações Exteriores, Johann Wadephul, à China. Em resumo, pode-se dizer o seguinte: a Alemanha está abrindo mão da diplomacia, está em essência renunciando à diplomacia. Acredita-se que é possível dar lições morais às grandes potências à distância, em vez de dialogar com elas? Und anstatt mit ihnen ins Gespräch zu kommen. Der Besuch, der geplant war von Außenminister Wadephul. A visita, que havia sido planejada pelo ministro das Relações Exteriores, Wade Fu, foi, pelo menos segundo relatos da mídia, cancelada porque do lado chinês não havia interesse em se reunir com ele. Por outro lado, também é possível perceber claramente que a Alemanha não tem se esforçado muito para estabelecer um diálogo sincero com a China sobre como essa relação deveria realmente ser. Na sua avaliação, em que ponto essa relação enfrenta mais dificuldades? No fundo, é preciso dizer que Wade Fu representa uma constante. Ele é apenas uma pérola em uma corrente. Lembremos-nos de Heiko Maas, com quem também estive em 2018 ou 2017, durante sua visita inaugural à China, como acompanhante parlamentar. Lembremos-nos de Annalena Baerbock, quem num canal de televisão americano, o conservador Fox News, achou que precisava criticar a China durante uma visita aos Estados Unidos. Ou agora também Johann Wadephul, que desde sua primeira viagem à Ásia como ministro das Relações Exteriores não foi à China, nosso maior parceiro comercial, agora novamente o segundo maior, mas isso muda o tempo todo, e sim ao Japão. Lá ele relembrou as horas mais sombrias da história germano-japonesa, como por exemplo a aliança no Pacto Anticomintern entre Japão e Alemanha em 1936, 1937 e mais tarde também com a Itália de Mussolini, juntos contra a União Soviética e a China. Isso também impulsionou o militarismo japonês. No Japão, ele voltou a designar o país como o maior parceiro estratégico da região,
Afirmou que se tratava de um parceiro premium e que era necessário agir juntos contra os perigos na região. Na China, isso é naturalmente observado com muita atenção, e percebe-se em que tradição aparentemente se está voltando a inserir. Então ele é uma pérola em um colar. Heiko Maas, Annalena Baerbock e Wade Fu. E esse declínio da Alemanha se mostra aqui de forma muito clara. Em Pequim, há grande ceticismo em relação aos estados vassalos europeus. E é preciso dizer que a Alemanha faz parte disso, sendo um estado vassalo dos Estados Unidos. A Alemanha se deixa empurrar para essa confrontação, para a linha de frente contra a China. E há, portanto, grande ceticismo, pois no fim das contas, eles fazem apenas o que Washington quer. Países como a Alemanha ou mesmo a União Europeia. Surge a impressão de que não se pode com acordos confiáveis nem mesmo com a Alemanha. A Alemanha é percebida como um país que faz apenas o que Washington deseja. Por exemplo, nesse fórum de Shandong também não havia nenhum representante da União Europeia. Nos bastidores, comentava-se que teriam sido principalmente os Estados Unidos que exerceram pressão sobre os países da UAFINE para que não participassem dessa conferência de segurança. Nem mesmo, por exemplo, do desfile em comemoração aos 80 anos da vitória sobre o militarismo japonês e da guerra antifascista. Também não havia nenhum representante da União Europeia lá, nem dos países europeus, nem da Alemanha. E isso também teria acontecido por pressão dos Estados Unidos. Isso é, naturalmente, um grande problema para a Alemanha, pois, na minha opinião, é uma ilusão tola pensar que se pode resistir a uma confrontação com a China. Sim, uma confrontação com a China, mas também essa construção ideológica, agora neste momento, dizer que estamos basicamente recusando o diálogo, recusando a diplomacia. Vemos isso em relação à Rússia e agora também em relação à China. E essa ideia de que os europeus, neste momento, podem definir toda a visão de mundo. Fiquei muito surpreso quando a alta representante da UE, Sr. Kallas, em uma conversa, afirmou que seria necessário reinterpretar toda a Segunda Guerra Mundial e não reconhecer Rússia e China como nações vencedoras, mas sim dizer que deveríamos reinterpretar a Segunda Guerra Mundial como a libertação da Europa graças aos Estados Unidos. Como o senhor e outras pessoas que ainda mantêm contato com a China conseguem, em fóruns desse tipo, manter um diálogo com colegas chineses e talvez explicar o que está acontecendo na Europa neste momento? Dort vielleicht auch zu erklären, was im Moment in Europa alles vor sich geht. Bem, é possível explicar. Só não é possível desculpar, porque é realmente indesculpável que a alta representante da UORE, e foi exatamente isso que aconteceu, com suas declarações recentes, ou seja, Kaja Kallas, tenha causado uma enorme incompreensão na China. Pois a estoniana, em nome da UORE, questionou se a China e a União Soviética tiveram uma participação decisiva na vitória na guerra contra a Alemanha nazista e contra o militarismo japonês. E isso é realmente uma ofensa absoluta, considerando os mais de 27 milhões de mortos da União Soviética na luta contra o fascismo. E segundo a contagem oficial dos chineses, foram mais de 35 milhões de mortos na luta contra o militarismo japonês. Antes mesmo do início da Segunda Guerra Mundial, já havia o ataque do Japão. Somando, ou seja, o período antes e depois da Segunda Guerra Mundial, essa luta custou mais de 35 milhões de vidas contra os fascistas japoneses. E diante de declarações tão insensíveis, é preciso realmente dizer. A gente se pergunta se essa liderança política da UORE ainda tem juízo. Eles parecem completamente emburrecidos. E é assim que isso é percebido também na China. Aliás, pelo que vivi na China até agora, todos os meus interlocutores foram pessoas muito inteligentes e muito sábias.
auch sehr bescheiden, aber wirklich sehr, sehr inteligente E Menschen, die também ich auch pessoas muito modestas, bisher mas bei realmente muito, mehrmaligen muito Besuchen inteligentes que encontrei nas minhas várias visitas à China até agora. begegnet, den E USA devo und dizer que a China Europa mit encara sehr os großer, Estados Unidos e a Europa com grande Nüchternheit, sobriedade, aufgrund também solcher por causa de Äußerungen declarações desse und tipo auch e, por der exemplo, das Dreistigkeit políticas der comerciais, das Handelspolitik, tarifas e das die alle sanções beispielsweise aplicadas contra a China e contra a Sanktionen, die Rússia. man E eles ergreift estão gegen preparados para gegen provocações de qualquer Russland tipo. und Essa é a man minha ist auf observação na Provokationen China. jeder Art E vorbereitet. Ist isso meine também é uma grande Beobachtung hier. diferença em relação Und ao das ist auch Ocidente. Lá einiges se der pensa a longo Unterschied im prazo. Westen. E até Man agora dort tive sehr experiências langfristig. realmente boas, uma Und troca muito ich habe positiva, bisher diálogo muito wirklich bom eine gute e Erfahrung impede gemacht, igualdade. sehr guten Austausch, sehr guten Dialog auf Augenhöhe. Das ist es, was ich über die chinesische Diplomatie É sagen isso que kann. posso Es dizer waren bei sobre a den 1800 diplomacia Teilnehmern chinesa. auf dem Shanghai Quero Forum dizer, entre os aus 1.800 200 participantes do Ländern Fórum ganz Shangtsung, prominent vindos auf de der mais de Bühne 100 auch in países, Panels foram im incluídos de forma bastante Closed Door destacada, no Meetings, plenário, nos also painéis e também nas reuniões a wurden portas auch fechadas, viele muitos representantes de estados muito pequenos, de países menores. Isso não acontece na OTAN ou na Conferência de Segurança de Munique, onde na verdade tudo gira em torno de acordos de armamento, exibições e apoio a políticas de guerra. O encontro para a igualdade. Ist es nicht der Fall. Da begegnet man sich nicht auf Augenhöhe. Da gibt es ein von oben herab von Há USA comportamento de und superioridade por parte dos SWAPs e de seus estados vassalos. E isso é completamente diferente na China, África, América Latina, América do Sul, Ásia, todas essas regiões sempre ocupam um lugar muito, muito destacado em tudo que a China faz, porque eles realmente querem uma diplomacia em pé de igualdade. Eles desejam reciprocidade e, naturalmente, também querem que o outro lado aceite e respeite isso na relação com a China. E isso não se observa entre os europeus. Com os europeus, eu sempre tenho a sensação de que toda vez que estou na China, preciso explicar constantemente a que isso pode se dever e por quê. Woran das liegen mag, warum. Weil man sich wirklich an den Kopf fasst in China und sagt, Porque na China as pessoas realmente ficam perplexas e dizem: como é possível que na Europa se adote uma política, inclusive econômica, tão contrária aos interesses da própria população e também aos próprios interesses estratégicos e econômicos? Pois bem, desde o início da guerra na Ucrânia, já foi aprovado o 19º pacote de sanções. O 19º pacote para colocar a Rússia de joelhos, como disse a ministra das Relações Exteriores Baerbock, para arruinar a Rússia. Mas o que foi arruinado, na verdade, foi a economia alemã, a indústria alemã. Ela está no chão, isso conseguiram. E já se quer preparar o próximo pacote, e isso é simplesmente uma loucura total. Em vez disso, poderia-se, por exemplo, tomar a China como exemplo. A China é um país fascinante também porque tenta combinar justiça social para todos com inovação econômica, algo que raramente é percebido por aqui. A China quer criar um estado de bem-estar social que proteja contra os riscos da vida. Ela não aposta, por exemplo, em uma dilapidação neoliberal do patrimônio público. Na China não existe a ilusão tola, como ocorre entre nós, com o ordoliberalismo, de que o mercado cria automaticamente justiça social se o Estado não for defendido contra monopólios. Há simplesmente a convicção de que o planejamento estatal eficiente é a longo prazo realmente superior aos Estados ocidentais, que estão cada vez mais se transformando novamente em um Estado mínimo. E nesse sentido, acredito que deveríamos olhar mais frequentemente para a China. É muito, muito interessante o que você diz. No Japão, também não se engoliu assim tão facilmente essa poção neoliberal. E há uma tensão maior às pessoas, mesmo que, é claro, o jargão e tudo mais sejam claramente influenciados pelo Ocidente. Mas a Ásia funciona de um modo um pouco diferente nesse sentido. E aqui já temos um problema. Os europeus estão sempre acostumados a dizer às outras partes do mundo o que elas fazem de errado. É que mais pressuposto. Und dass sie mehr so sein sollten wie die Europäer. Andererseits sehen wir im Moment, gerade in Deutschland. Por outro lado, vemos neste momento, especialmente na Alemanha, que o estado de bem-estar social está sendo sacrificado em favor do militarismo. O Sr. Merz disse, se não me engano, não temos mais dinheiro para assistência social.
mas estamos nos rearmando. Meta de 5% para a OTAN, ou seja, para isso, há dinheiro. O senhor poderia comentar como esse militarismo, neste momento, não apenas está arruinando o Estado, mas também todo o tecido social, que, especialmente nós da esquerda, acreditávamos ter construído ao longo dos últimos 60 ou 70 anos? Dass wir es aufgebaut haben über die letzten 60, 70 Jahre. Ja, es ist tatsächlich so, Sim, de fato, trata-se de um gigantesco rearmamento. É preciso realmente falar de um rearmamento sem precedentes. Nunca houve algo assim na história da República Federal da Alemanha desde o fim da guerra, desde 1945. A OTAN está se rearmando de forma maciça e também expandindo para a Ásia, por meio de pactos militares bilaterais, exigindo, por assim dizer, seu tributo de seus vassalos, como a República Federal da Alemanha e os outros Estados-membros da OTAN. Gastar 5% do produto interno bruto com o setor militar. 5% do PIB significam, no momento atual, 220 a 225 bilhões de euros. Neste ano, 2025, temos na Alemanha, como também afirma o governo federal, formado pela União e pelo SPD, o orçamento dos superlativos. E nisso eles têm, de fato, razão. Der Superlative, und in einem haben wir tatsächlich recht. Das ist ein Haushalt der Superlative, den Este é um orçamento de superlativos. Não houve nada parecido desde 1945, desde a fundação da República. O orçamento federal é de cerca de 505 bilhões de euros. Agora você pode calcular quantos são 220 dos 25 bilhões. É quase a metade. Sim, é quase a metade de todo o orçamento federal. E é isso que se quer alcançar. No momento, são cerca de 100, ou seja, entre 90 e 100. E às vezes também há despesas ocultas. Sempre é preciso falar em gastos militares, porque o orçamento de defesa, que já é o segundo maior item neste orçamento atual, não representa o total dos gastos militares. Todas as bases ainda entram nessa conta e assim por diante. E nesse caso, é preciso calcular mais dinheiro, e isso dá mais ou menos entre 90 e 100 bilhões que estão sendo gastos agora, ou seja, mais de 2% no momento. E pretende-se chegar a 5% nos próximos anos. E isso, é claro, não significa outra coisa. E aí o Merz tem razão. Ele diz que não podemos mais sustentar o estado de bem-estar social. Claro. Quem foi forçado e obrigado a uma expansão militar tão grande não pode investir dinheiro no Estado social, na infraestrutura, na saúde, na educação e, portanto, no futuro da nossa nação, mas precisa colocá-lo nas Forças Armadas. Afinal, o euro só pode ser gasto uma vez. E apenas contrair dívidas não vai resolver tudo isso. E é por isso que eles estão indo com calma agora. O absurdo, porém, é o seguinte. Só para dar um exemplo. Disseram que querem economizar 1,8 bilhão de euros com os beneficiários do Auxílio Cidadão. 1,8 bilhão, ou acho que era com seguros de cuidados de saúde. De qualquer forma, querem aliviar um pouco o orçamento economizando e, ao mesmo tempo, prometem à Ucrânia mais 3 bilhões além das promessas já feitas. Isso é simplesmente absurdo. O chanceler Merz diz aqui que não podemos mais sustentar o estado de bem-estar social. Por isso, todos nós teremos que apertar o cinto agora. Ele mesmo, é claro, não é afetado. Mas, ao mesmo tempo, seu ministro das Finanças, Lars Klingbeil, o presidente do SPD, vai a Kiev e promete pagar à Ucrânia 9 bilhões de euros nos próximos 3 anos em ajuda com armas, em ajuda militar. Isso é absurdo, não faz mais nenhum sentido e, por isso, a frustração também cresce. A infraestrutura aqui está afundando. Pontes quebradas ficam anos sem reparo, as estradas estão deterioradas. A Deutsche Bahn é uma loteria. Na China não era assim. Não importa em qual trem você embarque na China, você chega pontualmente, faz uma boa viagem, é bem atendido e recebe comida quente. Na Alemanha, o bistrô costuma estar fechado, porque sempre falta alguma coisa no serviço de catering. Você tem sorte se conseguir chegar ao destino no mesmo dia. Quanto mais com todos esses atrasos. Está realmente decadente. E, no entanto, o dinheiro é investido nas Forças Armadas, enquanto todo o resto sofre cortes.
Escolas e universidades dão aulas há anos em contêineres, porque há tanta deterioração nas obras que seria necessário consertar. Mas não é possível fazê-lo. Simplesmente não é mais aceitável. E isso está acontecendo e, claro, vai se tornar ainda maior e mais drástico com essa gigantesca corrida armamentista que, de fato, foi colocada em marcha na Alemanha. Die in Deutschland tatsächlich auf die Schiene gesetzt wurde. Und da muss man eins wissen. E é preciso saber de uma coisa. A Alemanha esconde sua relação de vassalagem com os Estados Unidos por trás desse novo militarismo, é preciso dizer. Pois esse militarismo é, na verdade, desejado de fora. Os Estados Unidos exigem 5% do produto interno bruto para o setor militar. A Alemanha obedece e aprovou isso. Os Estados Unidos querem mais soldados alemães. Atualmente temos 280, 240, 260 mil. São exigidos pelos norte-americanos para que se esteja preparado para uma guerra contra a Rússia. Porque é preciso dizer, eles estão de fato preparando uma guerra. Eles já nem falam mais em capacidade de defesa, falam em prontidão para a guerra. E o governo federal agora quer introduzir o serviço militar obrigatório para, naturalmente, poder cumprir a meta exigida pelos Estados Unidos com ainda mais soldados do exército alemão. E isso tem uma certa dinâmica própria. Também se percebe aqui que cada vez mais se recorrem a referências históricas. Os países vizinhos da Alemanha até comemoram a declaração do chanceler federal Friedrich Merz de que a Alemanha deve voltar a ser a potência militar mais forte da Europa. Mas eu digo que eles ainda podem se surpreender, pois não se pode confiar demais nos Estados Unidos como potência protetora. O próprio governo afegão já teve de reconhecer isso quando os Estados entregaram o país aos talibãs. Das Land an die Taliban übergeben haben. Sim, eu simplesmente me pergunto. Às vezes a gente até se pega coçando a cabeça, especialmente quando estudou um pouco de história. Uma Alemanha militarizada, o que poderia dar errado? É preciso ter pensamentos bem absurdos para achar que isso poderia acabar sendo a pior opção. Mas, de alguma forma, essa consciência histórica por trás disso já não funciona mais. O que o senhor acabou de expor, no entanto, existe plenamente na China. Aliás, no Japão, isso infelizmente também se manifesta, embora em outro contexto, não no mesmo que na Alemanha. Mas essa é outra história. Como o senhor vê isso, ou seja, a propaganda, e também como essa propaganda atual, especialmente o ódio à Rússia que está sendo fomentado, e também o medo da Rússia, essa ideia de que amanhã o russo estará novamente em Berlim, sendo que sempre se omite o motivo pelo qual ele teve de estar em Berlim em 1945. Mas isso, claro, é convenientemente deixado de lado. Como o senhor vê esse desenvolvimento? Agora também no terreno dos fatos, do eleitorado e assim por diante. Há algo interessante. Estão começando a nos mostrar as coisas como realmente são, especialmente nos Estados Unidos, onde o Ministério da Defesa foi renomeado para Ministério da Guerra, onde os Estados Unidos estão concentrando 25% de suas forças navais diante da Venezuela, violando assim a Carta das Nações Unidas, pois a ameaça de uso da força também é proibida. Exato. Então está cada vez mais claro para onde vai a jornada do militarismo ocidental. Na sua opinião, isso tem alguma influência sobre a realidade dos fatos? Inclusive quando se observa como a AfD cresceu na Alemanha? Sim, eu acho que, apesar desse bombardeio propagandístico dos últimos anos, já existe uma maioria substancial na população alemã que não quer guerra. E isso também se vê entre os jovens. Segundo as pesquisas, a maioria dos jovens na Alemanha não quer o serviço militar obrigatório. Eles não querem entrar para as Forças Armadas, porque dizem, eu não quero ser carne de canhão em uma guerra iniciada pelos políticos, na qual eu teria que atirar ou matar, ou até morrer, pelos interesses dessas pessoas.
Então, há uma rejeição. E claro, entre muitas pessoas mais velhas também, em parte, aquelas que têm experiências de guerra. Só o centro é um pouco diferente. São aqueles que antes se recusavam ao serviço militar, aliás, como os verdes, que agora se tornaram os maiores belicistas deste país. Eu sempre defendi que esses valentões de boca deveriam ser enviados para a linha de frente, mas que deixem a nós e nossos filhos em paz. Acho que isso já representa uma maioria substancial. Muitas pesquisas também dizem isso, mas não se deve subestimar isso. A OTAN travando uma guerra cognitiva e a Alemanha faz parte disso, né? Ou seja, a Bundeswehr alemã. Eles querem entrar na cabeça das pessoas, e esses chamados especialistas, que são levados de um talk show a outro, mas que, na minha opinião, realmente não têm expertise. E eles acabam dizendo exatamente o que seus financiadores mandam, que é absolutamente necessário se armar. Precisamos de munição, precisamos de mísseis, precisamos de soldados, precisamos de tanques. Isso é repetido do amanhecer ao anoitecer. É uma mobilização mental total, pode-se dizer. E também uma mobilização intelectual, ou melhor, uma ofensa a qualquer intelecto. Afirmar que os russos são inferiores a nós em todas as forças convencionais, ou seja, aos estados da OTAN. Mas que mesmo assim, o russo poderia estar batendo a nossa porta amanhã, e por isso deveríamos nos rearmar. Bem, isso é um insulto à inteligência. Ou o russo agora é mais fraco do que nós, e ele é estatisticamente em todas as forças armadas, no mar, em terra e no ar. Eles são mais fracos do que a OTAN no campo convencional. E então, não se pode dizer agora que precisamos gastar ainda mais com armamentos e forças militares do que os países da OTAN já gastam. A OTAN gasta tanto dinheiro com o exército quanto o resto do mundo inteiro, incluindo China e Rússia. E mesmo assim, querem gastar mais. Isso significa que se trata de algo completamente diferente. E, entre a população, o problema é apenas que muitos desistem. Muitos sentem impotência porque acham que a política não muda nada mesmo. E você mencionou o caso do AfD. Com o AfD, isso será naturalmente uma história interessante, porque dentro do partido existem pelo menos duas facções. Uma delas é uma facção que atua de forma muito transatlântica, basicamente promovendo a entrega do país aos oligarcas dos Estados Unidos. O pior foi a relação dele. Dá pra ver assim, tudo que os Estados fazem, Trump, Musk e outros do jeito que eles querem, também se quer fazer aqui. É um partido que apoia a meta de 2% da OTAN. Eles apoiam os gastos com armamentos militares. É um partido pró-OTAN. E também é um partido que, por exemplo, defende a reintrodução do serviço militar obrigatório. Então, a presidente Alice Weidel declarou certa vez que é a favor da introdução de um serviço militar obrigatório de 2 anos para os jovens. Ela também é, por exemplo, favorável a missões militares da Bundeswehr no exterior, quando isso serve aos interesses alemães. E não tem problema com o uso de drones, ou seja, com as chamadas execuções extrajudiciais. Mas há também uma ala que deseja manter boas relações com a Rússia, que é um pouco crítica à OTAN e rejeita o serviço militar obrigatório. Esse é o outro presidente, Tino Kruppala, se posso dizer assim. Mas acredito que isso também seja um pouco de tática, porque a AfD não consegue conquistar apoio no leste da Alemanha com sua política pró-Esausen, pró-OTAN, pró-reequipamento e pró-serviço militar obrigatório. E por isso acredito que é mais um elemento tático, algo que já se fez até agora, fingir. Ou seja, quem é a favor da amizade com a Rússia, quem é a favor da OTAN, dificilmente pode querer ter esse tipo de relação com a Rússia. Isso é, na verdade, uma contradição em si, e nesse sentido será interessante ver como isso vai se desenvolver. Minha observação a partir dos Estados Unidos, das minhas muitas viagens aos Estados Unidos e dos meus contatos, é que a administração norte-americana está pressionando para estabelecer, para ancorar uma região Meloni na Alemanha. E para isso eles precisariam de azul-preto, preto-azul.
Por isso, na minha opinião, haverá uma pressão crescente dentro da AfD, vinda das forças transatlânticas, para que eles sigam em frente, para que finquem as estacas de modo que seja possível formar um governo desse tipo. E, ao mesmo tempo, há também, em parte, dentro da bancada da CDU-CSU, movimentos de abertura que defendem a ideia de que se deve cooperar com a AfD no futuro. Embora eu deva dizer, considero a barreira de contenção, de que de fato é mantida pelos outros partidos, equivocada. Na minha opinião, ela é indigna da democracia que temos, porque é preciso vencê-la com conteúdo e não com uma barreira. A barreira de contenção fortaleceu a AfD, não a enfraqueceu. Assim ela pôde se apresentar como mártir, como vítima, e fingir ser diferente dos partidos tradicionais. E eu digo sim, em muitas áreas, seja na política econômica, na política social, ou também na política externa e de segurança, ela é quase idêntica à CDU. Existem semelhanças muito, muito grandes. Mas essa barreira fez com que isso não pudesse ser mostrado politicamente aos muitos eleitores e eleitoras. E eu gostaria que os eleitores e eleitoras tivessem uma compreensão maior, um entendimento mais claro sobre o que isso realmente representa. Wofür die AfD tatsächlich steht. Ja, das ist das Problem mit der AfD. Sie ist mittlerweile so groß, dass Sim, esse é o problema com a AfD. Ela já se tornou tão grande que agora tem diferentes alas. E se olharmos o programa do partido da AfD, ainda está escrito lá que eles, acredito eu, querem promover a democracia direta. Ou estou enganado? Ou seja, há partes muito moderadas dentro da AfD e há representantes muito extremistas da AfD. A política de paz, infelizmente, é realmente assim. O partido de esquerda que antes a defendia e a aliança Sarah Wagenknecht, que atualmente a coloca como bandeira, são demonizados nas redes sociais como um partido pró-Putin. O nível de debate é extremamente baixo, especialmente em plataformas como X e outras. Como o senhor vê neste momento o papel do pacifismo ou da política de paz? Quão forte ela é entre a população? Bem, eu acho, como já disse, que a maioria da população na Alemanha não quer guerra. Essa é a minha observação. Mas falta mobilizar essa maioria, é aí que está a fraqueza. E isso tem várias razões. Também tem a ver, por exemplo, com a avaliação do governo Trump. Muitos acham que ele é realmente um presidente da paz, que traz a paz, que não faz guerras, e por isso deveria ser apoiado. Outros, porém, veem a situação de forma um pouco mais clara. Além disso, na minha opinião, isso depende muito de quão fragmentado, quão dividido, por exemplo, também está o movimento pacifista, em sua análise e, consequentemente, em sua estratégia. E sobre o tema da Ucrânia, é o seguinte, nós dizemos isso, quero dizer, até mesmo os serviços de inteligência dos Estados Unidos, que repetidamente em seu relatório anual, na primavera, afirmam que não há perigo da Rússia para a OTAN, e os países da OTAN ainda assim pressionam por esse rearmamento, por essa mobilização e essa dissuasão, como eles chamam. E agora, a Alemanha também deve garantir o flanco leste da OTAN. No Báltico, eles estão com a brigada de tanques, 5.000 soldados estão lá. A Alemanha é responsável por isso, o que, na minha opinião, é desastroso. Porque, em vez de buscar a paz com a Rússia, está sendo preparado aqui o caminho para a guerra contra a Rússia. E isso a mando dos Estados Unidos. E eu digo o seguinte, essa administração Trump, no tema da guerra na Ucrânia, ele havia prometido acabar com essa guerra em 24 horas. Estava claro que isso não aconteceria em 24 horas. Mas a administração Trump, no início, estava disposta, por exemplo, a reconhecer que a expansão para o leste da OTAN e também a tentativa, em 2008, creio eu, de incluir a Ucrânia e a Geórgia na OTAN, era a linha vermelha. E essa linha foi conscientemente ultrapassada naquela época. E agora, é preciso dizer, o governo Trump está cada vez mais se alinhando à linha de Biden. A única diferença é que agora os europeus estão pagando pelas armas norte-americanas, para a Ucrânia, nesta guerra com a Rússia. O resultado é uma sobrecarga da OTAN,
Mas o problema é que isso impede muitas pessoas de agirem e se mobilizarem por conta própria. E agora o exemplo do Pacto de Não Agressão. Isso também é um problema. Ao rejeitá-lo, naturalmente não se quer manter todas as opções abertas. E é uma organização liderada pelos Estados Unidos. Não é nada diferente disso. Quando se rejeita essa proposta de um pacto de não agressão, quer-se manter todas as opções em aberto. E eu tenho a sensação de que, assim como em 2021, a Rússia simplesmente não é levada a sério. Em 2021 também houve essa proposta. E isso essas discrepâncias contribuem para que na Alemanha também existam essas discussões. Isso está sendo feito lá, há um movimento pela paz, há um movimento pelo fim da guerra. Mas, se isso for deixado nas mãos deles, não vai dar em nada. E na Alemanha, há ainda o problema adicional de que, dentro do movimento pacifista clássico, não se quer cooperar com o novo movimento pela paz, que é dominado ou próximo da AfD, porque não se quer ter nada a ver com isso. Talvez isso também tenha a ver com o fato de que as análises são diferentes. O lado da AfD diz: Trump é o presidente da paz, ele vai nos trazer a paz. E os outros, o movimento pacifista clássico, dizem: espere um pouco. A estratégia é completamente diferente. E os Estados Unidos, ou melhor, a política externa dos Estados Unidos sob Trump, é novamente uma política imperialista clássica, sem enfeites, sem papo de direitos humanos. Você mencionou isso no início. Trata-se de acumular recursos e esferas de influência geopolítica. Na América Latina, trata-se do petróleo, por exemplo, na Venezuela, onde dizem que se trata do combate às drogas. Mas nós sabemos que não se trata de combate às drogas, e sim do petróleo. Mas também o combate às drogas, ou agora, mais recentemente, a pressão contra a Nigéria e outros países africanos, eles não estão a salvo de Trump, quando ele tem essa fome por matérias-primas e esferas de influência. E aí está o problema. Os neocons estão de volta nos Estados Unidos, só que piores. E quando a análise está errada, é claro que não se pode desenvolver uma estratégia correta. E isso também influencia a estratégia na Alemanha. A última vez que a Alemanha se opôs ao diktat de Washington foi em 2003, durante a Guerra do Iraque. Naquela ocasião, a Alemanha não participou, simplesmente disse: não vamos seguir por esse caminho. E isso foi por muito tempo mal visto pelos americanos. Mas o ponto é que, em 2003, o ataque ao Iraque foi uma violação tão flagrante do princípio da paz. Um ataque. E como sabemos hoje, todas as alegações sobre armas de destruição em massa eram completamente inventadas. Foi simplesmente uma violação gravíssima do direito internacional. Mas agora, com a situação na Venezuela e também na Nigéria, e o que vimos no verão, com o ataque dos Estados Unidos ao Irã, o bombardeio de uma instalação nuclear, o Sr. Merz então diz que esse é o trabalho sujo que Israel e os Estados Unidos estão fazendo por nós, o que foi uma declaração realmente terrível. O fato de nem sequer tentarem justificar essa violação do direito internacional, dizendo oficialmente, bem, nesse caso tudo bem, é preocupante. Mas o que você acha? Esse vinho puro que agora nos está sendo servido colocará o governo alemão sob pressão para algum momento se distanciar? Ou isso é apenas um desejo irreal? Não acredito nisso. Então, o governo federal, sob Annalena Baerbock como ministra das Relações Exteriores pelo Partido Verde, mas também antes sob o social-democrata Heiko Maas, e imagino que o Wadephul também não fará diferente. Se houver uma recontagem, então nós do BSW voltaremos a entrar no Bundestag alemão. E esse Bundestag, esse governo federal, provavelmente não está legitimado, porque o BSW deveria, na verdade, estar representado aqui no parlamento. Então eu voltaria a fazer uma pergunta sobre isso, porque sempre fiz a pergunta ao governo federal anteriormente, se o ataque ao Iraque pela coalizão dos dispostos foi e é uma guerra de agressão contrária ao direito internacional. E isso nunca foi interpretado dessa forma até hoje.
Não há nenhuma declaração do governo federal afirmando que a guerra do Iraque foi uma guerra de agressão contrária ao direito internacional. O mesmo vale para a Iugoslávia. E sabemos que também fomos enganados em relação à Iugoslávia, ao Iraque, à Líbia, por exemplo, à Síria, e também sabemos disso sobre o Vietnã. Ou seja, há muitos momentos na história em que guerras começaram com mentiras de guerra. E não acredito que, em uma situação em que a Alemanha está ainda mais alinhada com o Atlântico do que em 2003, na mídia, nos think tanks, nessas fábricas de ideias, nessas fundações, algo vai mudar nisso. Na política, pode-se observar uma influência muito maior hoje vinda dos Estados Unidos, a partir dos Estados Unidos, dentro dessas relações transatlânticas, do que era o caso em 2003. Isso significa que haverá ainda menos crítica real. E você mencionou isso. Isso mostra justamente o duplo padrão das críticas dos estados da OTAN à Rússia. O quão hipócritas elas são quando os Estados ou mesmo Israel bombardeiam ilegalmente o Irã ou reduzem gás a escombros. Então, dizem que isso é o trabalho sujo. Quando a Rússia trava uma guerra, que é claro, eu avalio, mas ao contrário dessas pessoas, nenhuma guerra é a minha. E esse é o nosso lema. Nenhuma guerra é a nossa guerra. Mas eles dizem bem, a guerra que não é nossa é má, e a outra que é nossa ou travada pelos nossos canalhas, essa está tudo bem. Por exemplo, o presidente ilegítimo da Síria, Al-Shara, na verdade Jolani, um ex-combatente da Al-Qaeda, um islamista que tinha uma alta recompensa por sua captura e contra quem havia sanções. E agora ele é o canalha dele, certo? Ele tomou a Síria e por isso é celebrado. Então, nesse sentido, preciso jogar um pouco de água no vinho e decepcionar. Não acho que realmente se chegue a uma condenação. Até hoje não ouvi nenhuma crítica. Não há qualquer crítica por parte do governo federal em relação à ameaça de violência ou mesmo às execuções ilegais. São assassinatos. Já foram assassinadas mais de 50 pessoas, pelo exército dos Estados Unidos, pelas Forças Armadas dos Estados Unidos, na costa da Venezuela. E eles nem sequer escondem isso. O secretário de Defesa dos Estados Unidos, Austin, chega a publicar nas redes sociais vídeos mostrando como matam pessoas, como afundam navios, sem acusação, sem julgamento, sem sentença. Essas são execuções ilegais e até hoje isso não foi condenado pelo governo federal alemão. E é exatamente essa agenda de mudança de regime que vem sendo perseguida há anos em relação à Venezuela. Quero lembrar, a Alemanha e a União Europeia também foram aquelas que, a mando dos Estados Unidos, reconheceram o candidato presidencial da chamada oposição na Venezuela, Guaidó, e durante anos o propagaram como o presidente legítimo. Quando os Estados Unidos mudaram de posição, isso também foi feito aqui discretamente. Portanto, temo que estejamos em um caminho totalmente básico e alinhado. E é por isso que não haverá críticas nem distanciamento de um ataque dos Estados Unidos contra a Venezuela que viola o direito internacional. E é preciso dizer, o ataque já está em curso. Sim, está em pleno andamento. Caso contrário, o Ford, o porta-aviões com seus navios de escolta, não iria para lá. Bem, é trágico onde estamos neste momento. Esse vassalagem, não apenas da Alemanha, mas da Europa em geral, nos empurra cada vez mais para essa histeria de guerra. E sabemos, pela experiência do passado, que isso normalmente não termina bem. Precisamos ser capazes de interromper isso em algum ponto. Talvez uma última palavra. Onde você procuraria por esperança? Onde poderíamos parar algo? Lichtblicken suchen, wo wir etwas anhalten können. Bem, eu acredito que os neocons realmente estão de volta, mas piores. No entanto, há uma mudança na ordem internacional, porque o maior problema deles é a China. Então, voltemos à China. Pois é lá que eles realmente mostram os dentes. Eles são forçados a fazer concessões e o declínio dos Estados Unidos, juntamente com sua recusa em aceitar um mundo multipolar que está surgindo, está tornando o mundo cada vez mais inseguro. Esse é um lado da questão, e é por isso que é ainda mais importante resistir.
A Alemanha precisa de um movimento forte pela neutralidade. A Alemanha precisa de um movimento forte pela paz com a Rússia. E somente quando reconhecermos essas realidades de um mundo multipolar é que realmente teremos uma chance de deter esse declínio. E é por isso que conclamo todos, na Alemanha, na Áustria e na Suíça, onde também existem essas iniciativas pela neutralidade, a realmente trabalharmos mais estreitamente juntos, mas também com as forças da paz nos Estados Unidos, que são a favor da paz, que defendem a cooperação em vez da confrontação, que defendem uma diplomacia em pé de igualdade. Elas veem que esse mundo multipolar que está surgindo ou que já existe com os BRICS, e é preciso dizer que eles já introduziram a moeda yuan em muitos países dos BRICS. Só tem uma chance dessa forma, e pode então representar uma situação de ganho mútuo para ambos, para todos os lados. Isso me dá esperança. É sempre assim. Sempre existe um lado de esperança. E o importante é que aqueles que acreditam nisso permaneçam unidos, se fortaleçam mutuamente e tentem se mobilizar. Eu também defendo, inclusive na Alemanha, que esses movimentos pela paz acolham e deem boas-vindas a todos que de bom coração defendem a paz, o diálogo, em vez da confrontação na política externa e de segurança. Porque só assim podemos nos tornar mais fortes. Caso contrário, ainda que não deixem de enfraquecer, e eles sairão vitoriosos. E contra isso, de fato, precisamos resistir. Sim, uma reação da sociedade civil e união entre aqueles que simplesmente dizem não conosco. Ou seja, não com meus filhos, não comigo. Muito bem, muito obrigado, Sevin Dagdelen, pelo seu tempo. E as pessoas que quiserem ler mais sobre você, para onde devem ir? No meu site sevindagdelen.de. Lá também costumam aparecer coisas que eu publico, no Overton, no Nachdenken, mas principalmente no meu site ou no Twitter, em Sevin Dagdelen. Certo. Vou colocar o link na descrição do vídeo. Sevin Dagdelen, muito obrigado pelo seu tempo hoje. Elsa,